Olá, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao Broadcast, o meu podcast. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, minha amiga linda. Vocês que estão vendo ela, olha como ela é bonitinha. Obrigada. A Sara. Sara, se apresenta. Prazer, meu nome é Sara, tô muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervosa. Ah, que bonitinha. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre relacionamento à distância. Basicamente sobre o fato de eu já ter tido 3 relacionamentos à distância. Você já teve um, só que aí agora você tá saindo da convivência de morar junto com o namorado 24 horas por dia, por um ano. Sim. E agora vocês vão morar separados por um tempo, sim, esperamos que seja curto, né? É, mas pelo menos um ano. O que você quer falar sobre isso? Que eu acho que todo mundo tem insegurança sobre esse momento, assim, tipo, tudo que a gente ouve sobre relacionamento à distância em geral é muito ruim. É tipo, não vai dar certo, aí tem mais chance, tipo, vocês vão se afastar. E, tipo, eu tava vendo, por exemplo, você e a Laura. Vocês têm relacionamentos à distância que, assim, são super saudáveis, que funcionam, que, tipo, tá tudo bem, sabe? Tipo, você até casou e vocês estão morando à distância. Mas, tipo, eu tenho medo. Eu não sei se também é trauma do meu ex-relacionamento à distância. Por exemplo, uma das minhas maiores inseguranças é, tipo, você não sentir que a pessoa tá ali realmente, sabe? Tipo, você querer ter aquela conversa e, tipo, numa quarta-feira ele vai estar trabalhando, eu vou estar, tipo, na minha casa e aí... Não pode, não dá. Não pode, não rola. Eu acho que, com a minha experiência, eu tô no relacionamento à distância já... Tipo, eu tive 3 relacionamentos, um atrás do outro, todos à distância. E o primeiro foi muito... Eu fui muito... Tipo, teve muita traição no primeiro, porque ele me traiu com uma pessoa o tempo inteiro e eu não sabia, lógico. Eu só fui descobrir depois, quando o relacionamento acabou. E aí era tipo assim, porque ele me traía com uma pessoa que morava lá na nossa cidade. Então, todo mundo sabia, menos eu, na cidade toda, porque eu morava em outro lugar. Não vai acontecer com você, amiga, só Dá falando. Muito filho da puta. Mas assim, eu tenho até uma boa relação com ele hoje em dia. O segundo também me traiu, mas eu acho que não é questão de distância, é questão de falta de caráter da pessoa. Sim, também né? acho. Você pode morar junto, dormir junto, acordar junto. Se a pessoa quiser te trair, ela vai encontrar uma brecha pra fazer. Então, nesses 2 casos, não foi a melhor coisa do mundo pra mim. Gente, eu apertei o botão de gravar. Não. Não, você tá brincando? Ai, meu Deus. É sério? Ai, Sara, deixa de ser louca. Foi mal. Perdão. Eu perdi até o raciocínio. E aí, enfim, esses 2 relacionamentos foram... Sim, teve coisas boas, eu aprendi algumas coisas e tal, mas uma bosta, porque não era um relacionamento que eu podia confiar. Nesse relacionamento que eu tô agora, que até casei, né, à distância, é diferente, mas eu acho que é porque a pessoa com quem eu me relaciono é diferente. Teve uma época que eu surtava muito, porque a questão do relacionamento à distância é isso que você falou. Você quer fazer coisas com a pessoa e você não pode, porque não dá, né? Tipo, ainda mais a gente que mora em 2 países diferentes e sempre foi assim. A gente já começou em 2 países diferentes e, nossa, tipo, teve uma época, acho que no começo, assim, 2016, 2017, eu era muito surtada. Nossa. Mas por que você era surtada? Porque eu queria ele perto de mim, né? Tipo, eu queria dividir as coisas idiota. Tipo, tô tomando um copo de água. Aí, então a gente tá tomando esse copo de água aqui junto. A louca. Muito louca. Daí, tipo, eu vou no supermercado. Mas aí você não vai comigo no supermercado, eu vou sozinha. Eram coisas assim, que eu sei que eram bobas e irrelevantes, mas eu queria dividir com ele essas coisas assim. Mas é que eu não acho que é irrelevante. Eu acho que é bobo. Mas eu acho que é nos momentos bobos que tem a maior relevância, assim, no seu dia a dia, sabe? Que você quer compartilhar, por exemplo. Eu acho um tédio no mercado. Só que é muito menos tedioso ir no mercado com o Renato. Então, tipo, é um negócio nosso. A gente faz toda semana junto. Tipo, não tem, tipo, a vez que ele vai lá e faz sozinho. E aí eu vou lá e faço sozinha. Não que a gente não saiba fazer. Mas, tipo, agora... É muito bobo falar isso. Mas, tipo, agora eu vou ter que ir no mercado sozinho, entendeu? Tipo, talvez eu tenha outra companhia, mas, tipo, não vai ser a dele. É bobo, mas eu entendo porque você quer a pessoa ali. Porque você quer partilhar as coisas do dia a dia. Porque senão você não estaria, tipo, num relacionamento, dividindo o seu dia a dia com alguém. Querendo isso, sabe? Mas aí o que você fazia pra se acalmar? Nada, eu ficava muito brava, meu. Tipo, eu falo essas coisas e as pessoas, quando olham pra mim e pro Daniel, as pessoas, eu acho que demoram a acreditar que a gente
alguém pode surtar nessa relação. E era sempre eu, porque, tipo, é impossível brigar com o Daniel. Porque ele não briga. Ele só fica, tipo, não, mas por favor, não. Vamos se acalmar. É uma situação que hoje não dá, mas amanhã a gente conserta, não sei o quê. Tipo, eu sou muito assim, não! Eu quero louca, tipo, não gritava, mas eu ficava muito puta. Eu quero agora, no supermercado agora, fazer meu negócio agora. Mas hoje, você fica ainda assim? Não, hoje não. Eu acho que demorou... Na verdade, a maior parte do nosso relacionamento se passou assim, comigo enchendo o saco. No sentido não de que eu me coloque como a pessoa mais chata do mundo, mas eu enchi o saco por essas pequenas coisas que eu acho que ele sentia falta, mas ele talvez não sentia falta como eu. Porque a vida dele acho que é mais ocupada que a minha. Sim. Porque ele trabalha e estuda, né? Então eu só estudo aqui, eu trabalho, nem sempre eu tô trabalhando fora de casa. Então eu tinha muito mais tempo livre pra pensar nessas coisas do que ele. Do que sim, tipo, tempo pra sentir falta mesmo. E aí, tipo, às vezes, quando eu trabalho fora, especialmente acho que 2016, 2017, eu sempre voltava do trabalho, ia pra algum lugar, tipo, depois do trabalho jantar, ou sei lá, num bar, alguma coisa assim, sozinha, com o celular. Isso me irritava muito. Porque eu gosto de sair sozinha, mas eu não gosto de... Gosto da minha companhia, gosto de fazer as coisas sozinha, mas eu não gosto da obrigação de fazer sozinha. Sim. Porque, tipo, ali eu era obrigada a fazer sozinha. Se eu quisesse jantar, eu tinha que jantar sozinha, porque ele não estava. Se eu quisesse ir pro bar, eu tinha que ir pro bar sozinha, porque ele não estava. Eu ficava lá o tempo todo com o celular, que é uma coisa muito chata, assim. Então a gente passa a namorar, eu passei a namorar com o celular. E me irritou mais nessa época, eu acho, porque eu tava muito estressada por causa de trabalho, de trabalhar fora e de ter que, tipo, quando eu quero no momento dividir um momento que não esteja chateada com alguém, você não tá. Entendi. E daí ele ficava muito assim, não, mas não é assim. Daniel é tão calmo, gente. Não, mas ele é muito calmo mesmo. Ele tem uma paz interior. Eu tipo não sei. Gandhi. Eu acho que em 4 anos eu vi o Daniel bravo uma vez e foi muito breve, assim. Eu até me assustei. Porque... É sério. Que loucura. Ele... Eu não sei, eu acho que ele cortou o dedo. Daí já começa o motivo dele tá bravo, né? Tipo, ele cortou o dedo de dor. E aí eu fui pegar um band-aid. E aí eu peguei na parte branca do band-aid. Que, tipo, eu tava querendo ajudar, né? Aí ele, tipo, falou alguma coisa, tipo... Mas você não sabe que você não pode pegar nessa parte branca? Mas ele não falou com calma. Ele falou muito irritado assim. Mas não pode pegar nessa parte branca. Aí eu fiquei muito chocada. Eu fiquei assim... Você tá sendo grosso comigo? Você tá sendo grosseiro comigo. Aí ele... Não. Aí eu... Aquele que sai de si, não, eu não tô puto. Foi muito assim, 5 segundos, acho que ele ficou assim pensando, será que eu fui? Não fui não. Aí eu, foi sim. Aí eu fiquei emburrada, tipo, meio-dia por causa desse Aquele negócio. único momento que o menino dá uma estressada, já coloca um karma sobre. Você ficou estressado comigo naquele dia que não tinha nada a ver, mas tipo, ele meio que tava com a razão, só que eu não pensei, eu queria ajudar. Não, e mas... essa foi a única vez que eu vi o Daniel bravo. Eita, amiga, que loucura. É muito bom. Bom pra mim, né? Não, mas voltando. E aí, como que passou? Você, tipo, se habituou? Tipo, você continuou desabafando com ele, aí você se habituou a, tipo, viu que não ia rolar mesmo, e aí, tipo, você parou de ficar chateada? Ou você continuou sentindo aquilo, só parou de falar? Por um tempo eu continuei sentindo, mas eu parei de falar. Só que aí depois, em uma época, em um período, especialmente de 2017 pra cá, eu passei a ir mais pra lá e ele vir mais pra cá. Porque no começo do namoro, eu morava em Portugal. Na verdade, a gente começou quando eu tava na Suíça ainda, tipo, não começou, mas a gente se conheceu lá. E eu mudei pra Portugal. E aí lá em Portugal, a gente não se via com a frequência que a gente se vê hoje. Porque a passagem era cara, era longe, então, tipo, nem sempre eu tinha dinheiro pra ir. Na verdade, ele ia mais que eu, porque eu trabalhava. Então eu não tinha como deixar o trabalho que eu fazia pra ir pra lá. Porque não tinha dinheiro, porque várias coisas. E ele ia mais. Só que o mais era tipo, sei lá, uma vez a cada 1 mês e meio. Eu não via ele sempre. É muito tempo de distância, né? E aí eu ficava muito chateada. No começo não, porque no começo é tudo novo.
Mas aí depois eu ficava assim, cara, esse já é o terceiro relacionamento à distância que eu tô saindo de um e entrando em outro. E aí foi enchendo o saco. Aí tipo, 2015, ok, tinha lá os estresses, mas tudo bem. Acho que 2016, quando eu mudei pra cá, acho que foi a época que eu mais fiquei chateada, no começo, assim. Porque aqui era perto, aqui é barato pra ir e voltar, mas nenhum de nós tinha tanto tempo assim. Até que a gente conseguisse ajustar as coisas pra se ver como a gente se vê hoje, uma vez a cada 15 dias no máximo, e aí agora que eu tenho mais tempo, porque eu trabalho com o computador, quando eu vou, eu fico lá tipo um mês, aí as coisas começaram a melhorar, mas tipo foi, sei lá, 2017, 2018, tipo 2018 basicamente. Você meio que melhorou as suas inseguranças e tal, e tipo, diminuiu essa vontade de partilhar esses pequenos momentos porque vocês estavam partilhando eles. Não sei exatamente se é isso, porque assim, eu acho que eu cansei de reclamar. Entendi. Eu reclamei tanto que eu pensei assim, a mesma coisa acontece em relação a morar na Itália. Eu reclamava muito no começo. Tipo, todo dia eu reclamava. E daí, o fato de eu reclamar não vai me tirar daqui. Não, né? Não vai mudar nenhuma situação. Então eu falei, por que eu tô reclamando? Não vai mudar. A gente não tá fazendo isso porque quer. É porque é necessário. Porque ele tem a vida dele lá e eu tenho que terminar minha vida aqui pra gente conseguir fazer uma coisa juntos. E assim a gente fez. Nossa, eu vou estar maravilhosa, né? Porque eu tô bem vindo pro canto, vou estar tipo a cara bem cortada. Mas tudo bem, amiga. Tudo bem. E aí foi por isso, eu parei de reclamar, porque eu cansei de reclamar. E daí, ao longo do cansar de reclamar, a gente foi conseguindo ajustar de maneira que a gente se visse com mais frequência. E que eu ficasse mais tempo lá. Ou quando eu tô trabalhando, ele vem pra cá e, tipo, ele vinha pra cá muito quando eu tava trabalhando em bar, porque, enfim, ele tem flexibilidade no trabalho dele. Entendi. E você, Sara, o que você tá pensando que vai acontecer assim? Tem alguma insegurança? Tem algum... Eu acho que tem muito essa que a gente comentou, tipo, de querer partilhar esses momentos, tipo, pequenos, ou, tipo, coisas importantes também, que vai acontecer no dia. Você vai querer um abraço e, tipo, a pessoa não vai estar lá. E outra coisa que, tipo, acontecia muito no meu relacionamento, só que aí talvez seja a pessoa que eu tava, mas, tipo... Tinha final de semana que eu não queria ver a pessoa. Porque, tipo assim, a gente se via todo final de semana, não é? Tipo, igual você e o Daniel, que passava, tipo, tempos. E aí, tipo, fica um mês juntos e tal, fica 15 dias. Não, a gente se via, ficava 5 dias. Sexta ele ia pra Maringá, pra minha cidade. E aí depois, ou eu ia pra lá, mas eu ia muito pouco pra lá, porque... ele dirigia, então ele vinha. E aí... ia vir, entendeu? Não ia ter outra possibilidade. Tipo, eu ia ver ele naquele final de semana, a gente ia ficar junto. E tinha final de semana que eu não queria isso. É, isso que a gente tava falando um dia. Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca tive, em nenhum dos relacionamentos que eu tive à distância, eu pensei uma vez que a pessoa tava vindo e falava, nossa, eu podia vir no outro dia. Nunca aconteceu comigo. Mas não é porque você passava muito tempo sem ver a pessoa? Não sei. Porque, tipo, pode o que ser acontece, também, tipo mas assim, eu nunca tive essa... Não, mas mesmo assim, mesmo quando você passa muito tempo sem ver a pessoa, às vezes a pessoa faz alguma coisa que não sei se era o seu problema, porque às vezes não é porque é seu namorado que faz tudo certo 100% do tempo, às vezes a pessoa é irritante também, um pouquinho, sim, né? pode ser um ser humano. É, que vocês brigam, só que assim, por exemplo, do meu ex, o que me incomodava é que, por exemplo, ele ia ficar lá em casa, na minha dinâmica familiar. Se eu fosse sair com meus amigos, ele ia sair com meus amigos. Ia ser, tipo, tudo junto. Então, tipo, eu passava uma semana inteira tendo a minha liberdade de, tipo, minhas escolhas e tal. Pra no final de semana, tipo, não ter liberdade nenhuma, entendeu? Tipo, tudo era grudado. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu preciso do meu espaço. Tipo, igual eu e o Renato. Tipo, a gente pode estar na mesma casa, que cada um tem seu canto, pode fazer suas coisas. Ah, tá. É porque essa dinâmica do cada um ter seu espaço, eu acho que é muito pouco comum ainda no Brasil, não é? Tipo, o namorado, se você vai no banheiro, o seu namorado também vai no banheiro. É tudo junto. E quando eu comecei o relacionamento, tinha isso também. Em todos os relacionamentos. Com cada relacionamento que termina, você aprende alguma coisa. Com certeza. E aí, com o segundo relacionamento, que era uma pessoa daqui, só que ele usava a minha confiança nele pra me trair, né? Esse que era o problema. Babaca. Muito babaca. Mas, assim, com ele eu aprendi que não precisa fazer tudo junto. Sim. Não tem essa necessidade da gente todo mundo cagar junto. Não, vai você, depois eu vou.
eu tenho os meus amigos, você tem os seus, a gente pode fazer coisa junto, mas não precisa fazer tudo 24 horas por dia junto. Sim, exato. Só que aí no meu primeiro relacionamento que eu tinha era tipo assim, no momento que ele pisava lá, era a gente 24 horas. Então, tipo assim, vinha um sufocamento. Ao mesmo tempo que eu tinha muita saudade, a saudade passava, sei lá, depois de 2 dias. E aí domingo eu já, tipo, vai. E, tipo, também é por isso que não deu certo. Só que, tipo, tinha vezes que eu, por exemplo, na sexta eu não queria ver ele. Porque, sei lá, ia ter uma festa legal, tipo, ia ter um momento que eu queria ficar com as minhas amigas. E atrapalhava, querendo ou não. Porque você tem, por exemplo, se seu namorado não vai se encaixar 100% com as suas amigas, sabe? Você não vai ser assim, tipo, a gente é bro, todo mundo, o tempo todo. E então tinha amigas minhas que ele não se encaixava, ficava sem assunto e tal. E eu tinha que dar atenção pra ele, tipo, não era tipo, fica aí no canto e eu vou ter meu rolê e aí, tipo, depois a gente se vê. E aí eu sentia muito isso, sabe? Tipo, nos primeiros 6 meses era muito bom, porque era, tipo, tudo novidade. Eu sempre tava sentindo muita saudade, eu sempre queria ficar perto. Mas, tipo, depois eu fui querendo meu espaço e, tipo... Não tinha. E não tinha. Era obrigatório aquele final de semana ser nosso e tinha que funcionar daquele jeito e não funcionava pra mim. E quanto tempo vocês ficaram juntos? 1 ano, certinho. Tipo assim, certinho. Cravado. No dia que começou, terminou. No aniversário? No aniversário. Vamos, seu presente é esse. Sim, só que a gente começou a brigar 1 semana antes. Mas aí acabou. Só que com o Renato, tipo, meu medo é isso, sabe? Só que, por exemplo, uma coisa que aconteceu esses dias, eu tava falando. E aí a gente vai se ver toda semana, final de semana e tal. Aí, se der, né? Porque talvez eu tenha algum rolê que eu queira fazer. Aí eu já fiquei tipo, você vai me trocar pra fazer hoje Olha o aí rolê? você! E eu que quero espaço. E aí eu, tipo, depois eu parei e falei, nossa, que tonta, porque você tá fazendo o que você não queria. É, exatamente isso. Só que ao mesmo tempo eu tenho muito isso também. Esse negócio de confiança, eu sou um pé atrás. Não é uma desconfiança de achar que ele vai me trair, ou porque eu acho que isso é da pessoa. Mas, tipo assim, eu fico um pouquinho, será que ele não vai querer ter mais... Será que ele não vai me esquecer? Tipo assim, a minha desconfiança é tipo assim, se eu não estiver por perto, será que ele não vai esquecer? Porque o Renato é esquecido. Por exemplo, será que a data do meu aniversário vai ser importante? Porque, tipo, não vai estar ali pra me ver durante a semana. Será que ele vai saber, tipo, que é aquilo? E, tipo, eu sei que é besta. Não, mas é igual a gente tá falando, são esses pequenos detalhes que fazem a gente ter uma relação boa ou não boa, né? Sim. Mas não vai esquecer, né, sabe? Sim, é coisa que fica na nossa cabeça, mas... Uma sabotagem. É uma sabotagem. Igual você tava falando, o negócio de ligar e ficar em silêncio. Meu Deus, eu não consigo fazer isso. Porque a gente tava conversando, né, esses dias na casa de uma outra amiga nossa. E elas estavam falando que, tipo, gostam de ligar e ficar em silêncio. E isso é uma coisa que eu fazia no meu relacionamento anterior, porque eu era praticamente forçada, assim. Não que ele me forçasse a ficar no telefone, mas eu achava horrível ligar pra alguém e ficar 1 hora. Porque, tipo, 1 hora, na vida real, 1 hora o assunto acaba, né? A gente tá falando aqui sem parar porque estamos num podcast, mas se a gente estivesse aqui só nós duas, a gente fala um pouquinho, faz um pouquinho de silêncio, pessoas normais. Mas nesse relacionamento, a gente ligava, aí ligava de Skype, que era pior ainda. Aí ligava de Skype, aí ficava ele lá no computador e eu aqui no meu. Aí, tipo, a gente começava, como é que foi seu dia? Meu dia foi assim, não sei o quê. E aí, depois de, sei lá, 10 minutos, morreu o assunto. E daí ele começava a digitar no computador, porque tava trabalhando. E aí, não sei quem ligava pra ele, aí falava, só um minutinho, coisa de trabalho. Sim. Aí eu ficava assim, mas por que me liga? Tipo, eu não gosto, pra mim, não serve o ligar e ficar em silêncio pra sentir que a pessoa tá presente na minha vida. Eu detesto. Eu gosto. Eu acho muito sem sentido, porque sim, eu sei, né, que igual eu já tô falando, na realidade ninguém passa 1 hora falando sem parar. Sim. Mas eu não gosto da sensação de ter uma ligação e ninguém tá falando nada, porque pra mim parece que é uma perda de tempo. Então, mas aí eu acho que é muito, por exemplo, igual a gente tava falando, a gente conversa um pouquinho, para, e aí depois comenta de alguma coisa, tipo, quando é, tipo, totalmente assim, a pessoa tá trabalhando, não vai falar comigo, e tá em outro rolê, e eu tô lá na ligação, e tipo, sei lá, vou fazer minhas coisinhas, meio que esperando, também acho sem sentido, sabe, porque aí vai ser uma perca de tempo. Só que, por exemplo, eu e a Renata, a gente passou 3 meses
longe, nas férias, que ele voltou pra cidade dele com os pais dele e eu fiquei na minha cidade. E eu só ia no final das férias pra ver ele. A gente se ligava, porque a gente, tipo, não tinha muito o que fazer, que, tipo, tá de férias. Aí, sei lá, ele tava jogando alguma coisa, eu tava meio que vendo uma série, e aí eu comentava, entendeu? Então, tipo, era essas mini conversas, tipo, de pouquinho, sabe? Tipo, eu vou falar sobre isso. Tipo, como eu gostei de alguma coisa, eu comentava. Ele parava de jogar, a gente comentava um pouco, aí cada um voltava a fazer as coisas, comentava um pouco. Era, tipo, muito... Tipo uma ligação, fazendo tipo um Skype? Num hangout ali. Tipo, então, tipo assim, era como se ele tivesse, tipo, igual, por exemplo, se eu tivesse na escrivaninha e ele na cama, entendeu? Ia ser a mesma coisa, só que, tipo, na realidade eu ia virar e falar e a gente ia ficar um tempo junto, depois ia voltar. Só que por ligação não dá, só que aí ficava a janelinha no hangout, aí, tipo, eu subia a janela, a gente conversava um pouco e aí depois eu voltava a fazer minhas coisas. Cara, eu não consigo. Realmente, essa é sempre foi uma das minhas maiores... Na verdade, eu nem tentei fazer isso com o Daniel, a gente nem tentou. Porque, eu acho que eu falei pra vocês aquele dia que, tipo, a gente começou a namorar em 2015 e a gente só começou a usar ligação de vídeo em 2018. É muita loucura isso. A gente não sei, não tinha esse hábito. Foi bom por um lado, porque eu aprendi a escrever muito bem em inglês. Arraso. Então, uma beleza. Obrigada, amor. Porque, né? Mas não tinha o contato. Então era basicamente mensagem de texto o dia inteiro. E hoje a gente também fica trocando mensagem de texto o dia inteiro. Sim. E a gente só se fala, tipo, a não ser que seja final de semana. Aí eu ligo pra ele, tipo, 10 vezes que eu não quero digitar. Aí eu falo, amor, isso aqui. Aí ele, isso aqui lá. Aí desliga. Aí, tipo, daqui 3 minutos, aí real. eu falo, isso é real. Amor, isso aqui lá. Ah, então tá, isso aqui lá. Aí desliga. Aí, tipo, eu faço, sei lá, tipo, sábado e domingo eu faço umas 30 ligações de 3 minutos pra perguntar alguma coisa, porque eu não quero escrever. E aí depois eu desligo. E porque é gostoso ver a cara da pessoa também, né? Pois é. Eu gosto disso. E aí, mas é uma coisa que a gente começou a se habituar faz pouco tempo, de fazer ligação, tipo, meu, é muito engraçado, né? Tipo, pleno 2018, 19, e todo mundo com celular com câmera e ninguém fazia a chamada de voz. De vídeo. Amiga, mas é costume. Eu acho que demora pra gente se adaptar a essas coisas, sabe? Por exemplo, a gente dorme todo dia junto, tem 1 ano. Todos os dias, nunca dormi fora, ele também não. Então, eu acho que quando eu chegar, a primeira noite que eu for dormir na minha cama, eu só vou dormir se eu estiver muito exausta. Porque eu vou sentir que falta algo. Só que aí, sei lá, eu vou acostumar a dormir sozinha conforme o tempo. Só que aí tem o rolê. Se eu acostumar a dormir ouvindo a voz dele... Entendeu? Tipo, são essas coisas, sabe? Que eu acho que a gente... Essas tecnologias, elas são ótimas pra sanar umas coisas, mas elas não suprem totalmente. Não, com certeza. Infelizmente, a gente tenta aquilo que pode, né? Porque, enfim, se a pessoa não tá lá, e que bom que a gente tem um telefone que pode mandar mensagem, que bom que a gente tem um telefone que pode fazer chamada de vídeo, mas o que a gente quer, de fato, é a pessoa. Mas eu acho que eu já tô tão acostumada, assim, que esses dias a gente tava conversando. Como é que vai ser a nossa vida quando a gente começar, de fato, a morar juntos, tipo... Ai, maravilhosa. Junto mesmo, sim, sabe? E a gente tava rindo, pensando, não, vai ser bom, porque a gente já meio mora junto, né? Porque eu vou pra lá, você vem pra cá. Eu moro mais lá do que ele aqui, né? De fato. Mas a gente fica pensando nessa coisa, porque a gente nunca morou, assim... Ah, mas é gostoso. Essa experiência eu tenho. Eu acho que vale muito a pena, assim. E é a melhor parte, porque, tipo assim, que você tem de insegurança, você resolve. Entendeu? Porque, tipo, eu tinha muita insegurança sobre morar junto. Eu tinha, tipo, muitos discursos prontos na minha cabeça pra, tipo, as possíveis brigas que a gente ia ter. E, tipo, chegou aqui, muita briga a gente não teve, porque a gente simplesmente entrou em sintonia. E as coisas que precisava resolver, se resolve. Porque, tipo, o que eu sinto, por exemplo, na casa... Se a gente ficar batendo, eu acho que... Eu acho. Na casa dos... Na casa dos meus pais, por exemplo, tipo, que a gente mora junto e não mora junto, porque o Renato e eu, a gente dorme muito tempo junto, que meus pais não
também liberais. Então, tipo, a gente já vive juntos há muito tempo, mas não é a mesma coisa, entendeu? Porque se a gente briga feio, ele vai pra casa dele. Aqui, a gente resolve. Tipo, eu sei que muito casal não é assim, que vai, tipo, dormir de cara amarrada, um vai dormir na sala, super maduro. Mas, tipo, eu sinto que você resolve as coisas. E você tira muita insegurança sua, tipo, com relação ao relacionamento, porque você tá ali todo dia. Não tem como você ficar com aquilo entalado e a pessoa também não vê o que você tá sentindo, sabe? Então superou suas expectativas, você acha? Nossa, total. Eu achei que eu ia ter muita briga. Eu achei que a gente não ia se entender. E eu consigo contar, tipo, as brigas assim no dedo, de que, tipo, sérias, que a gente teve. Tem uma coisa muito importante, que você se torna... É muito aquele rolê de velho, né? Você tem que ter mais paciência. Você tem que levar as coisas com mais tranquilidade, mais calma, ponderar o que você vai falar. E é muito real. E eu, tipo, mesmo não morando junto, eu sou muito tipo da pessoa que... Eu sou a única pessoa que briga no relacionamento. Eu brigo sozinha. Total. Eu faço a guerra e aí depois eu vejo que eu fui muito... Pra quê? Por que eu fui fazer isso? Não existe no nosso relacionamento a gente passar um dia sem se falar. Porque quando eu fecho a minha boca, eu já sei que eu falei merda. Então eu, tipo assim, eu não admito imediatamente porque eu não quero. Aí, tipo, eu dou um tempo ali, aí eu fico pensando, nossa, por que eu fui fazer isso, né? Não tinha necessidade. Podia ter pensado mais. Aí eu peço desculpas. E aí não é aquela coisa assim que porque vai que assim, é um podcast, eu não posso escrever nada embaixo aqui pra falar. Mas não é aquela questão de eu ser mulher e pedir desculpa, né? Não, espero que as pessoas entendam. Tem que pedir desculpa. Porque se eu estou errada e eu sou uma pessoa adulta, eu entendo que eu preciso pedir desculpa. Maturidade, exatamente. Ou velhice, né? Como queiram chamar. Exatamente. Como queiram chamar. Mas eu sou assim, apesar de ser imatura, de brigar por nada, na mesma hora eu reconheço que eu fui muito escrota. Tipo, filha, não, né? Vamos voltar. Eu também sinto muito isso. Tipo assim, que vira e mexe eu tenho... O Renato também é bem calmo, né? Nossa, Renato é quase Gandhi. Eu acho que ele só não é mais calmo que o Daniel. Não, mas o par é duro. O Renato, ele estressa com umas coisas bestas. Tipo assim, tá lavando a louça, aí o prato escorregou. Isso deixa ele puto. Tipo assim, estou muito puto. Xinga todo mundo, a louça inteira, manda pra puta que pariu. Só que ele tá falando sozinho com a janela, entendeu? Só que se eu vim aqui e ficar por perto, assim, tipo, eu fico nervosa. Eu fico, o que tá acontecendo? Muito sonhadora, o que tá acontecendo? Mas... ele tem essas piras dele, tipo, com o chuveiro, ele fica gritando, falando com ninguém, né? Ele é muito alto, né? Ele bate a cabeça no chuveiro, ele fica bravo. Aí fica puto. Nossa. Que essa merda não devia estar aqui, nananana. Mas ele é muito calmo. E ele é muito calmo comigo, porque eu sou a pessoa que quer gritar e quer espernear. E, tipo, ele fala assim, tipo, que eu pareço criança, que eu fico chacoalhando o corpo, sabe? Quando eu quero alguma coisa e não acontece, tipo, igual o dia, tipo, do estádio. Eu fico, tipo... E aí ele... Não, calma. Vamos lidar. Você sabe falar. E aí eu... e aí, tipo, essas coisas assim, sabe? Eu acho que ele me ajuda muito a eu me expressar com mais tranquilidade. Que eu não preciso gritar, que eu não preciso... falar palavrão. Que eu não preciso, tipo assim, chegar de dedo em ninguém. Só que eu acho que eu ajudo muito ele, tipo assim, entender o que ele tá sentindo, sabe? Eu acho que isso completa também. Quando algo acontece familiar e ele fica chateado, tipo, dói nele, tem muitas vezes que ele não entende, tipo, por que ele tá triste, porque ele ficou acuado, ou porque ele tá irritado. Eu acho que isso é bom também em relacionamento, porque outra pessoa, quando você tá com outra pessoa, ela transmite seu reflexo, sabe? É, tipo seu espelho. É, seu espelho. E seu termômetro também. É, com certeza. Porque, tipo, ela vai te perguntar o que tá acontecendo, porque ela consegue ver que você não tá dentro de si, sabe? Seja tristeza, seja alguma coisa. E aí você vai parar pra ver. Igual quando, por exemplo, eu quero alguma coisa de um jeito, eu tô, tipo, teimando naquilo, e ele chega, você tentou assim? E você tá tão, tipo, no problema, tão, tipo, com a cara assim, que você não consegue ver outra coisa, outra solução, outra possibilidade. E essa pessoa tá te mostrando outra possibilidade, tipo, de como você pode agir, sabe? De como a vida é. Então eu acho muito bom isso.
Mas isso que eu acho mais importante. A gente tem valores muito parecidos. Do que a gente acha certo. Do que a gente acha justo. Porque também... Porque senão... Porque também poderia ser muito, tipo assim, eu quero isso. Não, você... Não é assim que se faz, entendeu? Só que eu acho que como a gente entende as coisas do mesmo jeito, a gente quer os mesmos resultados, tipo, a gente não quer brigar, a gente quer resolver. Tem muita gente que quer descontar. E, tipo, o casal que fica descontando um no outro, sabe? Porque quer se aliviar, quer ser o certo. E aí eu acho que não funciona. Então eu acho que tem muito isso da dinâmica do casal. Eu acho que eu aprendi com o Daniel a ser uma pessoa muito mais calma, porque também é impossível. Não que eu seja calma, mas eu aprendi a ser uma pessoa muito mais racional depois que eu comecei a namorar com ele. E eu acho que a gente é muito o que o outro é, porque o meu outro relacionamento era muito ruim, então eu me sentia ou muito triste, ou muito irritada, ou eu queria gritar, ou eu queria brigar, porque o outro era assim comigo o tempo inteiro. E com o Daniel não tem muito o que falar, assim, tipo de, nossa, o Daniel me faz sentir de uma maneira negativa. Sim. Não tem nenhum aspecto que ele me faça sentir de maneira negativa, porque é isso que você tá falando. A gente pensa muito parecido, a gente quer as mesmas coisas, a gente incentiva um ao outro, a gente ajuda um ao outro, e mesmo que esteja na distância. Mas acho que é muito importante que as pessoas pensem parecido. Eu acho que se não pensar parecido, não sei se funciona por muito tempo. Eu acho que, tipo, não é um pensar parecido, tipo assim, eu gosto de Iron Maiden, você tem que gostar de Iron Maiden. Não é isso. Não é isso. São tipo, valores mesmo. É tipo, o resultado que vocês querem como casal. Não adianta, tipo, eu querer casar, ele não quer casar, e aí fica, tipo, nesse conflito. Ou, tipo, eu enxergo o casamento como algo tranquilo, calmo, sereno, e a pessoa acha que é viajar e aventura junto, e, tipo, não é. Tipo, vocês têm que estar muito caminhando no mesmo sentido, assim, que eu acho. Posso estar errada, pode ter a galera também que super funciona e é todo diferente. Não, conheço casais que, tipo, pelo menos por fora, porque a gente não sabe, a gente não vive a relação do outro, né? Sim. Mas daquilo que a gente consegue ver, que são pessoas muito diferentes. E aí não sei se aparentemente dá certo. Não vou, poder confirmar se dá certo ou se não dá. Mas pra mim o que funciona é ter uma pessoa que eu e ele somos muito diferentes no sentido de que eu sou muito mais esquentada, eu falo mais, eu sou mais extrovertida, coisas assim, detalhes da minha personalidade, mas que no final a gente se completa porque ele é a outra parte que eu gostaria talvez de ser, tipo, mais calma, mais centrada, mais, sei lá, outras coisas que eu acho que também ele gostaria de ser, porque, tipo, às vezes eu faço umas coisas e ele fica, eu queria fazer isso, tipo... Ai, que fofinho. E eu também penso muitas coisas, porque, enfim, o Daniel é muito concentrado nas coisas dele, faz tudo direitinho, eu sou bem desorganizada. E aí... Assim? Não, amiga, sou... Mas tudo bem. Não, tá tudo bem. Você faz acontecer. Tá tudo bem. Tá tudo bem, já trabalhei essa parte na terapia, que é melhor... Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito, definitivamente. E aí, tipo, até isso eu, tipo, ficava muito... porque eu não consigo fazer nada. E não, ele é muito como você. Não é assim. Tá? Faz um pouquinho, depois faz mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Um passinho de cada vez, né? Isso eu aprendi com o Renato. Eles deviam se conhecer. Que pena que eles não se conheceram, né? Quando vocês voltarem. Que a Sara tá indo embora. A Sara é minha primeira convidada de podcast. E ela tá indo embora. Eu vou assistir muita... Amanhã, inclusive. Amanhã. Ai, que triste, Ai, Sara. que dorzinha. Não, mas a gente vai se ver ainda muito. Vai no seu iate, né, amiga? No meu iate, no meu jatinho. Ai, quando que tiver A Sara, a gente tava aqui hoje discutindo, eu cheguei pra gravar falando outra coisa. E a gente chegou pra gravar e eu não sei como é que a gente chegou no assunto que eu não sei nadar. E ela sabe nadar. E a gente tava falando que, tipo, eu não vejo sentido em saber nadar e eu não gosto de botar minha cabeça dentro da água porque eu me sinto sufocada. E a Sara falou assim... relaxante. Mas quando você tiver seu iate, quando você estiver lá no iate, como que você vai fazer? E eu, que iate? Que pra pular no meio do mar e você não vai dar pé, vai ter que mergulhar. Aí eu, tipo, não, primeiro a gente providencia o iate. Não, depois... a Bel falou assim, se eu tiver o iate, eu não quero nem saber do mar. Mas é lógico, se eu tiver um iate, você acha que eu vou ficar preocupada se eu sei, mas eu boto até aquelas bolinhas aqui. Aquela maravilhosa com a Barbie. Vou botar um do Procurando Nemo, uma coisa assim, bem bonitinho, vou pular na água. É um iate, minha filha.
Ah, eu acho que era isso, né? Sim. Ah, obrigada por me receber. Foi Amiga, divertido. eu queria gravar mais se você não fosse embora. A gente pode gravar à distância. Ai, mesmo. Verdade, a gente vai ter um relacionamento à distância. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vocês estão vendo agora a Sara rindo. Quem tá vendo? Ó, gracinha. E acompanha a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @belferrolive. O Instagram da Broadcast é broadcast.bel. Acompanha a Sara também. A Sara, ela é uma nova Instagrammer, porque ela não queria por nada fazer Instagram. E aí a gente conseguiu convencer ela a fazer esse negócio do Instagram. Então agora ela tem Instagram, sigam ela lá. É Foli.Sara. Foli, FOLLY.Sara. E Sara não tem H, né? Sara não tem H. Então sigam a Sara. E enfim, é isso. A gente se vê na semana que vem. Um beijo. Compartilhem nas redes sociais. Passem lá no canal, tem vídeo novo. Passem no Padrim, que é a plataforma de apoio. Apoio a partir de R$1. A gente se vê no próximo podcast, vídeo, sei lá, nunca sei. Tchau, tchau. Ai, que linda, amiga. Ai, tô tão feliz que você gravou. Deixa eu ver. Eu acho que eu gravei, né? Não é possível. É aqui? Não, é aqui. Ai, aquela que sabe tudo de tecnologia. Gravou.